Na edição de outubro do Mensageiro Luterano, entenda como educar as crianças, sendo que hoje o caminho é virtual. Neste mês das eleições, artigos refletem o dever do cristão como cidadão. Um texto sobre cooperação ou competição traz uma reflexão sobre as vivências no cotidiano e os diferentes sentimentos que permeiam nosso ambiente. Assine, leia e compartilhe a revista oficial da IELB. Boa noite, pessoas. Boa noite, agora sim, eu estou aparecendo. Pois bem, estamos continuando a nossa sequência de estudos bíblicos, de leitura bíblica. A gente quer incentivar isso para que a gente possa ter um conhecimento maior do texto bíblico, né? Ler ele. Às vezes a gente lê apenas pequenos recortes, no culto a gente faz muito isso, né? Então a gente quer, com esses encontros que a gente está fazendo aqui pelo YouTube, fazer com que você também tenha acesso a ouvir ou até mesmo junto ler, acompanhar o texto bíblico na sua tradução, na tradução da Bíblia que você prefere. Eu vou colocar aqui, né, no slide, né, na apresentação aqui, a leitura do texto na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Bom, eu não estou fazendo ao vivo esse encontro, porque eu tenho uma outra programação que começa às 7h30, então eu não poderia estar junto.
Mas como eu vejo que a maioria acaba olhando após, né, a live, esse, esse vídeo, então também vou deixar gravado aqui, você pode acompanhar. Mas fica sempre as sugestões, né, que você possa, após essa leitura, destacar algum versículo que você tenha gostado e colocar esse versículo nos comentários, aqui embaixo nos comentários. Você pode fazer isso, tá bom? Porque daí, numa próxima vez, a gente pode até comentar sobre esses versículos, ok? Hoje nós vamos ler a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Estamos no dia 10 de novembro de 2022. No final de semana passado, no culto, a gente já leu um pequeno pedaço dessa carta no culto. E agora, no domingo que vem, dia 12, 13, a gente vai ler mais uma parte. No último encontro que nós tivemos, que foi semana passada, nós lemos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola registrada, né, que nós temos é essa carta, então você pode acompanhar no último estudo. Eu preciso destacar uma errata aqui. No último estudo eu falei que a carta aos Tessalonicenses tinha sido o primeiro documento escrito, né, sobre sobre o Evangelho ou sobre aquilo que Jesus fez, né? Mas o texto de Mateus ou Marcos, ele tá nessa data de 40 a 50 anos, juntamente com essa carta, que também está nessa faixa de época, né? Mas das cartas que nós temos, não sendo os livros do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa é a mais antiga, né? É o texto escrito mais antigo, essa do primeiro Tessalonicenses. Então vamos à leitura desta carta a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. São apenas 3 capítulos, algo muito curtinho. Então vou ir lendo aqui e você pode acompanhar aí também na sua Bíblia, ok? Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês, e também a nós, que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por ele, por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso quando profetizávamos ou anunciamos o Evangelho.
ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é devido, que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora? Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá, somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não crerem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho, que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Capítulo 3 e o último capítulo dessa carta. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, veja bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. E que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Muito bem, gente. Tá aí a segunda carta do apóstolo Paulo. Lembrando que o capítulo 2, nós conversamos sobre ele no nosso culto passado, né? No culto do dia, deixa eu lembrar aqui, culto do dia 6 de novembro. E agora no culto do dia 13 de novembro de 2022, nós vamos falar sobre o terceiro capítulo. Mas caso você tenha visto um texto em destaque, um versículo, né, ou outros versículos, coloque aqui nos comentários por gentileza, tá? A gente vai comentar sobre eles também. O versículo que eu destaquei dessa carta é lá no capítulo 1, versículo 12, onde está escrito assim: Assim Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito atual, né? Digamos, o nosso Senhor Jesus é louvado pelo quê? Pela nossa boca, né? Se a gente olhar para o Antigo Testamento, Deus vai dizer que ele prefere misericórdia do que sacrifícios. Os sacrifícios normalmente eram individuais, as pessoas levavam os sacrifícios ao templo, né? Ou faziam nas suas casas, enfim. Mas eram mais questões internas, individuais. Agora, misericórdia é você agir, é você fazer algo por alguém. E é dessa forma que Jesus é louvado ainda hoje. Não adianta os cristãos falarem que creem em Jesus, mas não agirem dessa forma. Porque se eles falarem que creem em Jesus e não agirem dessa forma, Jesus não vai ser louvado. Jesus vai ser visto como alguém que não é bom. Porque, poxa, se os seguidores dele não são pessoas boas, por que eu vou seguir Jesus? Então esse versículo é um versículo que eu gosto muito, já está destacado aqui há mais tempo na minha Bíblia, né? Assim Jesus, nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. E depois o apóstolo Paulo, nessa carta, ele está enfatizando isso, né? Que os tessalônicos não precisavam ficar parados esperando Jesus voltar, que eles tinham que continuar agindo. O capítulo 2, o capítulo 3 é muito direto em relação a isso, né? Quem não trabalhar, que não coma. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu vou falar sobre isso no culto, então você pode acompanhar também no YouTube ou presencialmente, que é a melhor opção, o nosso culto do dia 13, isso, nosso culto do dia 13 de novembro. Ok, gente? Hoje foi curtinho, né? Mas eu tô com uma ideia, tive essa ideia agora, durante esse momento aqui, de reativar um grupo no WhatsApp que a gente tem lá, que é Questões da Vida. E aí, durante a semana, a gente ir compartilhando aquilo que a nossa impressão que tivemos do texto, aquilo que a gente olhou para o texto, o versículo que a gente olhou desse texto e ir compartilhando lá. Porque, como eu disse antes, a maioria de vocês acompanha esse vídeo depois, né? O último que nós tivemos quase 40 visualizações, né? Visualizações mais longas. Então a maioria de vocês não acompanha na hora da live, acompanha depois. Então por isso a gente acha que esse grupo vai ser uma coisa boa, né? Caso você queira entrar nesse grupo, eu também vou deixar aqui na descrição o telefone, o WhatsApp, para você também entrar em contato, para, digamos assim, ter também a possibilidade de entrar nesse grupo aí que a gente vai discutir, né, ou conversar sobre os textos que a gente vai lendo. Ok, gente? No mais era isso, como eu falei, não estou ao vivo, estou gravando esse vídeo aqui porque estou agorinha mesmo, agorinha nesse exato momento que vocês estão acompanhando. Quem está acompanhando ao vivo, eu estou numa outra programação da CV Outreach, mas gravei para que vocês também possam ter mais um encontro com a palavra de Deus durante a semana. Um abração para vocês, nos vemos semana que vem. E aliás, semana que vem nós vamos iniciar o livro de Lucas. Então a nossa ideia é começarmos lendo alguns capítulos de Lucas, lermos o livro todo e depois começarmos Atos, porque como é o mesmo autor dos dois livros, vai ser uma experiência muito, muito interessante para nós como igreja, tá bom? Um abraço para vocês, até o culto, aqueles que nós vamos encontrar lá, e também até semana que vem, caso você assista e acompanhe os nossos vídeos. Um abraço e Deus cuida.